E enquanto o sangue nas ruas não define se volta ou não volta de verdade, e enquanto a analogia de 2008 não acontece 100%, a gente tá meio parecido, né? Será que tudo vai pegar fogo? Será que a novela do Michael Burry vai continuar? De novo eu repito para vocês, se a gente sair do mercado e perder os piores dias do mercado, a gente também perde os melhores dias, porque eles estão linkados. Vamos falar sobre o Market News. Vem comigo, tem coisa bem legal por aí. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Será que já vimos o pior? E se você é trader e quer ser patrocinado em nível internacional, você pode se juntar a uma prop firm. Tanto aqui a gente tem a Elite quanto a Apex. Tem outras também, tem a FTMO, tem a MyForex Fund, mas essas duas aqui é que continuam dando desconto, né? Porque você paga para fazer o desafio para ver ali a prova se você é consistente ou não, né? Então você pode usar Bankmat 40 aqui para a Elite Trader Funding, que usa o TradingView. Ou ainda você pode usar a Apex, que usa a Ninja Trader, e aí o código para ganhar os 50% de desconto tá na tela. A inflação no Brasil, gente, está negativa. Isso aqui é fantástico. Enquanto a maior parte dos produtos internos brutos estão tudo negativo, e quando você tem mais de 2 PIB negativos, significa que o país está em recessão, aqui a gente está positivo. E com inflação negativa, olha que legal, os nossos preços estão mais baixos. Muito legal ver os gringos falando aí do Brasil para tentar entender, poxa, mas por que o real tá tão forte? Depois do dólar, gente, a segunda moeda mais forte é o real, acreditem se quiser. Bem-vindos ao Market News. Eu sou a C e nós vamos ver aqui as coisas mais importantes que aconteceram na semana. Na sexta-feira, o mercado teve uma das piores quedas que a gente já presenciou, né? O Nasdaq caiu bastante, 3,80. O S&P 500, 2,80. E finalmente o Dow caiu 2,11%. Então, basicamente, tudo estava ali no vermelho. Mas se a gente mudar o gráfico aqui para ver como é que está o desempenho na semana, você vê que não está ruim. Tem até uns verdinhos aqui aparecendo, né? Então a ruindade pode ter aparecido no diário, mas o semanal já está mostrando coisas maravilhosas. Olha aqui a Shon, gente, como é que tá. Impressionante, 15%. Isso aqui é tipo a Petrobras deles lá, né? Agora, tem as ruindades lá, por exemplo, a Tesla ali, menos 15%. Todo o setor imobiliário aqui do real estate tá detonadaço. E esse setor imobiliário é um setor muito tardio. Então, quando a recessão está perto de acabar, aí que cai o setor imobiliário. Ele é um setor extremamente tardio. E a gente está olhando aqui, ó, energia, finanças, os materiais de modo geral, os cíclicos, tudo verdinho. E normalmente esses verdinhos, assim, nessa sequência, mostra muito o mercado risk on, que é um mercado de alta, né? O problema é essa montoeira de vermelho aqui. E aí deixa uma pergunta, né? Será que realmente está querendo melhorar a coisa aqui? Ou será que está abrindo espaço para uma queda maior? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, não no diário, mas no semanal. Olha que interessante, a semana aqui fechou no verde, né? É um candle de reversão aqui da semanal, do semanal aparecendo. E a semana só fechou no verde por causa do oil, né, gente? Porque o oil enlouqueceu por causa do furacão Ian, por causa das brigaçadas do Biden versus OPEC, que na verdade é a China versus OPEC, que é pior ainda que tá acontecendo. Por isso que nós fechamos essa semana verdinha. E aí vocês viram aquilo que eu falei para vocês aconteceu, né? Então, os barris eles foram cortados 2 milhões e o oil subiu 10%, né? Então, a gente teve um movimento bem grande do oil. Então, aqui foram $7, né? Foi bastante. Teve um guerrilla trading, que é uma formação bem rara que aconteceu também, que aconteceu no semanal. Mas essa semana a gente tem que abrir o olho, porque tem um guerrilla trading para venda, que fechou agora na sexta-feira. Então, já tem vendido no oil aparecendo. Cuidado com a Petrobras aí, pessoal do Brasil, tá? Então, com esse movimento aí da OPEC Plus, que cortou essa montoeira de barril aí para tentar segurar o preço do óleo e levar para cima, contrário do Biden, né? Porque o Biden quer que tudo se exploda.
que o oil se destrua, que fique só aquelas viagens verdes lá, que precisa de oil para funcionar, o que é ridículo, é um contrassenso essa energia eólica. Mas, de qualquer maneira, tem muitas perguntas que foram levantadas essa semana por causa da price action do mercado. Então, se a Petrobras teve rally, a Uso, né, a Chon, a Shell, todas essas ações de oil tiveram um rallyzinho muito bom. Só que, em especial, o oil agora, né, o contrato futuro do oil CL, ele fechou num guerrilla trade para venda. E, se confirmado, pode ser um movimento de 6 a 10 dólares para baixo. Aí a gente testa as mínimas se for confirmado amanhã. Olha só o que é a Uso, né? Ela subiu ali 12,05, são 19%. É um movimento bem impressionante. E é interessante agora que todas as ações, Petrobras, Uso, Shell, Chon, todas elas estão agora numa resistência, né? Será que o oil vai subir para o infinito? Ou será que agora a gente vai finalmente ter uma pausa? O diesel, então, nosso Deus, o que subiu tá uma coisa surreal. Então aqui, se vocês notarem, sempre teve uma rejeição aqui na parte passada, quando atingiu esse nível aqui em torno dos 75, 76. Então tem que ficar com maior cuidado aqui para quem está operando o Uso. Eu não gosto de Uso porque ela tem um grande percentual do CL e ela torna uma ação muito ruim de operar. A Chon é infinitamente melhor de operar. Mas, de qualquer maneira, todas essas ações aqui, elas estão na resistência. E aí a pergunta, se rejeitou ali, se rejeitou também do outro lado, será que vai rejeitar agora ali no 76, 77? Essa é a pergunta que fica. E se o guerrilla trading para venda confirmar ali do oil, aí que nós vamos para baixo mesmo. E ainda que no curto prazo o oil fez essa subidona, né? O problema, gente, é que isso gera uma inflação absurda. E se esses bancos centrais continuarem aumentando as taxas aí, não tem jeito. Esse clima hawkish aí destrói tudo, vai tudo para baixo. Então, ou muda alguma coisa aqui, entendeu? Nós temos agora, como eu falei para vocês, o blackout também acontecendo, agora em outubro, que tem que tomar muito cuidado. Mas daqui a pouco já acaba o blackout, aí já começa a entrar bastante dinheiro no mercado e aí a gente já sobe de novo. Só tem que tomar cuidado para sobreviver. Você sobreviveu ali em setembro, parabéns. Agora vamos ter que sobreviver em outubro. Então, essas taxas de juros sendo aumentadas pelos bancos centrais, elas vão destruir a demanda do oil, entendeu? E uma recessão destrói o oil, gente. Leva lá para 5 dólares, valores absurdamente baixos. Então, a grande questão aqui é se nós vamos ter uma recessão grave, que aí vai para esses valores malucos, até o dólar, o oil pode ficar negativo, ou se vai ter uma recessão leve. E aí vai ser muito bom, porque daí a gente não vai sentir tanto. Mas a grande questão é que o oil, ele não tem open interest, ou seja, não tem muito contrato sendo aberto do oil. E se não tem muita gente fazendo trade do oil, aí fica ruim a coisa, porque o mercado fica muito ilíquido, não tem liquidez. E aí vai para onde for, é muito ruim fazer trade assim. Com recessão, vem toda uma destruição da demanda. E aí o oil vai para baixo, ele não vai para cima. Então, se os bancos centrais não definirem, vamos começar a diminuir as taxas agora, vamos imprimir dinheiro e vamos agora aumentar a demanda aqui, melhorar a economia que está girando a máquina, né? Não tem jeito, a gente vai para baixo. Então, a grande questão é onde que a gente está e para onde que nós vamos. Esse mês de outubro ele não é um mês fácil também, mas ele é um mês menos pior do que setembro. Se a gente olhar aqui, não só a Uso, mas o oil, as ações de petróleo de qualquer jeito, elas estão tudo em tendência de baixa. Isso aqui foi um ralizão violento de contra-tendência para destruir os vendidos em opções e acabou, né? Eu não estou nem um pouquinho bullish, ainda mais com essa formação de guerrilla trading para venda que apareceu. E aí, no caso do oil aqui, do Texas Oil, no pior das hipóteses, a gente vai para um valor mais baixo, ali em torno de 64. E você vê como é difícil operar o mercado bear, porque o mercado bear, quando tem esses rally violento de alta, ele é muito pior do que o mercado bull, e as pessoas nem acreditam, é um negócio absurdamente forte. Por isso que o oil subiu, o SP500 não caiu tanto. A gente teve uma queda significativa, mas não foi tão terrível. E o interessante, não sei se vocês viram ali, mas o MACD deu compra. Só que toda vez que o MACD dá compra no SP500 é gozado,
porque cai o SP500 para depois subir enlouquecidamente. Então agora a gente está completando esse movimento de queda esperado ali, né? Por isso que no último Market News, e você assista se você não assistiu ainda, eu estava comentando que as chances disso aí, desse rally ter feito, na verdade, uma bull trap, era muito alta a chance, né? E aí, realmente, agora a gente viu que o SP500 ele caiu. Mas você vê, ele ainda não testou as mínimas. Então, sexta-feira, ficou muito claro esse bull trap aí, né? Que coitadinho dos bulls, né? Os tourinhos achando que vai, tourinho, o quê, entendeu? O urso tá dominando a área ainda. E se a gente olhar para o passado, da outra vez aqui que falhou, né, a compra do MACD, a gente testou as mínimas e daí depois ameaçou da compra, testou de novo para fazer mínima, não conseguiu fazer mínima e aí que fez o rally de alta. Então vamos ver se a gente vai segurar essa baixa mais alta, esse fundo mais alto. E a pergunta que fica é essa: será que a gente vai fazer um teste das mínimas ou será que a gente viu a mínima agora na sexta-feira? Só que porque nessa semana ainda tem o CPI e o PPI, né, que são números importantes, talvez a gente, infelizmente, tenha que testar essas mínimas, quem sabe. Então, vamos voltar aqui para o gráfico diário do SPY, né, que é a ETF do SP500. E a pergunta que fica é: será que a gente tem uma bandeira de alta? E será que essa bull flag falhou e aí quebrou para baixo? E é interessante que essa bull flag ela aconteceu ali exatamente depois que o MACD deu compra. Aí sexta-feira deu o payroll, né, que mostra as pessoas que estão empregadas, né, sem ser os fazendeiros, etc. E aí os números vieram de um jeito que veio esse candle vermelhão aí. Então a minha impressão que fica é que sexta-feira a gente teve um fundamento muito bearish por causa desse negócio de emprego aí, só que ele passou por cima dos técnicos, porque a análise gráfica aqui toda estava para alta, mas não adianta, a parte aqui fundamentalista cantou mais alto na sexta-feira. E aí, gente, eu vou falar, é muito complicado operar mercado assim, viu? Porque o gráfico, ele passa a ser uma ilusão. Aquilo que você vê não é o que você tem. Você só acha que tem, que vê aquilo ali, mas não é. Então tem que tomar muito cuidado com o mercado que está se formando agora. E toda vez que o fundamental ele passa por cima dessa parte técnica, ixi, o mercado fica muito ruim, gente. Ele fica de lado, ele estopa para cima, ele estopa para baixo, é o maior caos. Fora que as pessoas podem ficar em pânico e a gente pode ter uma vendona violenta também que pega e testa as mínimas e até vai um pouco mais para baixo. Então, se a gente olhar o gráfico aqui, tem PPI aqui na quarta-feira, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. E aí tem o FOMC Minas, que é aquela loucura lá que estopa todo mundo, que parece payroll, entendeu? Que é os caras do Fed falando de novo, né? Na quarta-feira também nós temos a EIA, que vem aquele report ali de oil, tá? Que também enlouquece todo mundo lá pelas 11h30 da manhã do Brasil. E na quinta a gente vai ter dados de inflação. Então essa semana vai estar pegando fogo também. Você que está fazendo trade, você todo dia tem que abrir a sua agenda. E sim, você tem que ter uma agenda. Isso aí não é coisa de menina, tá? Você compra uma agenda, escreve as coisas ali, porque isso daí é muito importante, porque você não pode fazer trade sem saber o que está acontecendo na vida. E essa semana aí tem muita coisa importante pegando. Então essa semana a gente vai ficar difícil para operar técnico, entendeu? Só a parte gráfica, porque o mercado não é só gráfico. Eu sou grafista, mas assim, tem umas horas que não tem condição. A volatilidade do oil subindo muito, não dá pra fazer trade no oil, não dá pra fazer trade em diesel, no RBOB, não dá, simplesmente não dá, porque você não consegue, porque você entra, é estopado em 30 segundos. Não dá pra fazer trade assim, você fica frustrado ou fica um jogo de emoção, isso é nocivo, gente. Trade tem que ser tranquilo e calmo, trade não pode ser loucura e high, parece que o cara tá drogado. Não pode fazer assim, porque é aí que você se vicia em perdas. Não pode, existe uma síndrome, já foi descrita essa síndrome das pessoas que se viciam em perdas.
Então aí você entra num trade, quando você perde trocentos, você fica super calmo, entendeu? Quando você devia estar desesperado, porque você tá perdendo, né? Mas você fica calmo. Aí quando você ganha, socorro, ganhei $100, eu quero sair. Não pode, gente, entendeu? Então assim, se você não consegue pagar o preço, você não vai fazer trade, você vai fazer gambling, é uma coisa diferente, você vai fazer jogatina. E não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Então é interessante ter visto aqui que o SP500 na sexta-feira tinha esse sinal de compra no MACD, tinha aquela bull flag ali e deu tudo errado, entendeu? Mas por umas razões que a gente já sabia, porque estava na resistência, porque já tinha subido ali bastante, tanto os bonds quanto a parte aqui do SPY, então foi mais ou menos uma coisa mais ou menos esperada, ainda mais porque o DXY estava no suporte, que é o dólar, né? Toda vez que você vê um movimento muito rápido, sabe, muito rápido, que as pessoas não conseguem nem pensar o que aconteceu, normalmente volta, faz pullback para ver se aquilo ali é real ou não. Poxa, a gente teve um candle verde, depois abriu em gap de alta e depois fez o terceiro candle verde, né? Aí depois que a gente começou a querer fazer umas correçõezinhas ali. E é por isso que eu não confiei nessa bull flag aí. Essa bandeira de alta aí, na verdade, era uma bull trap, que aí na sexta-feira confirmou. E todo mundo que estava empolgado achando que ia subir, daí se ferrou, né? Porque o negócio caiu. Então tem dois cenários possíveis que podem acontecer agora. Cenário número 1 é o cenário verde. Se a gente começar a fazer fundos mais altos e aí vierem os números do CPI bom, o mercado engrena, gente, vai ser bonito. Daí esse rallyzinho aí, ele vai piorar, né? Ele faz um pullback quando é mais pro final do mês e aí a gente faz o rally de final do ano. Né, ali mais ou menos quando tiver em 373 por aí do SPY. Então esse plano A aí é o cenário mais bullish, o cenário de alta. Aí o cenário bearish é que os números vêm tudo ruim, a gente fura as mínimas, tá? Só que aí quando as pessoas vão se desesperar no pânico, aí tem que vir aquele rally bear que vai matar todo mundo de novo, que as pessoas não acreditam de tanto que o negócio sobe. A gente pode retestar esses 380 aí, e basicamente a gente retesta as máximas da onde a gente estava antes ali de cair na sexta. E aí, gente, porque pode dar pânico, a gente pode ter esse teste das mínimas até mesmo antes dos números da quarta-feira, tá? Ou até pode esperar até quarta para fazer isso daqui. Mas no pânico fica muito imprevisível, é difícil de operar um mercado quando tá em pânico, porque é todo mundo muito desesperado. E aí se a gente tiver um número bom de CPI, aí o negócio fica bom. Só que o problema é que o bom é ruim e o ruim é bom. Então, da mesma maneira que o negócio pode subir, pode cair. Então, se enquanto a gente não estiver vendo os números, o mercado pode dar uma melhorada. Aí, quando o número vier, aí a gente pode ter esse desespero aí, pânico, que pode levar para daí fazer essas mínimas nesse cenário marrom aí, né? E tem mais um plano C que eu nem coloquei aí, porque mais ou menos ele já tá aí, que significa o mercado não fazer nada, ele fica de lado e vai estopando todo mundo para cima e para baixo. Mas eu ainda acho que se os números vierem bons, a gente vai subir. Eu acho que não vai dar o contrário, né? Mas se os números vierem ruins, né, a gente pode ter um pânico meio desesperado aí mesmo. Mas vocês verem que, independentemente do cenário A ou cenário B, a gente tem rally de final do ano. E por que eu acho que tem rally do final do ano? Tem que estar bullish, gente, porque esse rally acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Aí você pode falar, mas agora é diferente. Tem um livro, não sei se você sabe, mas que ele conta, né, as centenas de folias do mercado financeiro, exatamente porque as pessoas todo ano pensam, será que agora é diferente? E não é, gente, é sempre igual. Então abram os olhos para isso, quem quiser ler esse livro, compra, ele é muito legal. O que pode acontecer também é o número do CPI horroroso, aí a gente cai violentamente, mas aí dá aqueles rally de loucura, sem noção e sem razão, e aí depois a gente cai mais para baixo, forte mesmo, né? Até que chega um ponto de suporte ali, e aí a gente começa o rally no final de outubro, né? Que aí vai ser bem legal, e vai até dezembro. Então até onde a gente pode cair? Olhando aqui no gráfico semanal, toda a zona de consolidação, normalmente ela é testada. Então agora a gente está lá em cima ainda, né? Mas o que pode acontecer é a gente testar exatamente esses 325, 321, que é a zona de consolidação anterior, e aí depois a gente sobe.
O topo dessa consolidação é 359, então às vezes a gente não chega aí até 320. A gente pode bater também naquele 359 e continuar subindo. Ou a gente pode entrar dentro da consolidação e ficar ali um tempo, né? Entre esses 320 e 359. Mas se esse número de CPI vier ruim, gente, nós vamos entrar nessa consolidação. Não tem jeito, o mercado vem abaixo. Tá todo mundo muito desesperado, esse clima de desespero que as pessoas só perdem dinheiro, nunca vi. Perdem dinheiro porque aumentam a mão, ficam com esses riscos muito altos. Você nunca se arrepende de deixar o risco baixo, gente. Não tem porquê. E outra, você tem 30 dias. Se você está fazendo o desafio da Prop Firm, você tem 30 dias para fazer o negócio. Por que você quer passar em 5 dias? Só porque a Light deixa que você passe em 5 dias? Não tem porquê isso. Você pagou pelo mês inteiro, então vai com calma, diminui o teu risco, coloca 0,17% do teu capital. Não fica colocando um risco absurdo porque você quer passar para passar mais rápido. Isso é coisa de guri. Não tem porquê ficar nessa coisa de adolescente aí, gente. Isso aqui é mercado, tem que ir com calma. Nós estamos numa época muito difícil, tá? Você tem que errar e ficar vivo. Não errar e perder 5% do capital. Ficar fazendo reset. Isso aí é que mata a pessoa. Você se mata e mata a tua família junto. Não faça isso. Isso do ponto de vista financeiro que eu tô falando, né? Porque é muito ruim isso. Você tem que... existem 2 tipos de pessoa na vida. Os depositadores e os retiradores, tá? Então, você tem que retirar da tua conta. Você nunca tem que depositar, de preferência, porque a Prop Firm é eles que pagam para você, entendeu? E aí você só retira. É isso que você tem que fazer. Porque o depositador, ele tá pagando para alguém. E alguém tá tirando o dinheiro do depositador, que é o retirador. Então, seja um retirador. Da outra vez que o preço do SP500 foi ali, né? Você viu, tinha até um gap ali, que aí depois foi fechado, rejeitou um pouquinho antes, e aí o negócio subiu. Mas todo o movimento de alta começou aqui. Então, é difícil que a gente caia abaixo de 322 aqui. Esses 320 são muito críticos. E, infelizmente, no mercado com pânico, tudo é possível. Todos os limites, eles, infelizmente, são quebrados. Mas é bem difícil, tá, gente? Vamos ficar de olho, então, no número do CPI, tá? Vou deixar aqui, então, para vocês esses 2 cenários. O cenário de alta em verde, o cenário de baixa em marrom. E a pergunta que fica é se você vai pagar para ver. Se a resistência aqui persistir e a gente rejeitar a parte mais alta aqui no SP500... e aí os números do CPI virem ruim, gente, esse mercado vem abaixo. E aí vai ser aquela choradeira até o final ali de outubro, provavelmente, e aí depois a coisa melhora. Vamos falar um pouquinho de bonds agora, tá? High Yield Bonds aqui, HIG. Esse em azulzinho aí é o SP500, o índice americano. Então, nas cenas dos últimos capítulos, a gente viu ali que o Smart Money ele estava comprando bonds, né? E o mercado ele acaba subindo. Então, quando estava aquele desespero do SP500, a gente estava fazendo fundos cada vez mais altos, né? Enquanto o SP500 estava caindo. Então, você vê ali o SP500 fazendo fundos mais baixos. E se você olhar no passado, também foi assim. Quando o Smart Money começa a comprar bonds, no início o SP500 não enxerga, ele cai. Aí, de repente, com um delay lá de 5 dias, aí que o negócio vira e aí ele começa a subir, que foi o rally que a gente viu. E ali no passado, o SP500 também estava fazendo fundos mais baixos, enquanto que os bonds estavam fazendo fundos mais altos. Isso é uma divergência de alta. E é interessante que ali em agosto, a gente também teve uma divergência, só que de venda. Olha como ela é interessante. Enquanto que os índices estavam fazendo altas mais altas, lá os bonds já estavam indo abaixo. Então, toda vez que esse Smart Money, né, ele começa a vender bonds, não tem jeito, os índices eles caem, tá? E o SP500 ele puxa o nosso índice do Brasil aqui. Então, aqui eu já estava suspeitando de topo, quando nós estávamos nesse ponto. Então, por isso que agora o momento que a gente está é bem significativo, só que está dependendo de uma série de coisas e números fundamentalistas que estão para vir. E o que a gente está vendo agora? Nada, gente. Agora não tem divergência nenhuma aqui, porque os bonds estão caindo e o SP500 está caindo, entendeu? Então, agora não ajuda em nada. Só que, tipo assim, a gente teve essa venda e não tinha divergência nenhuma aqui. Então, o mercado ele parecia estar aqui fazendo bull flag, né? Bandeirinha de alta, tanto nos bonds quanto bandeirinha de alta no SP500. Só que agora anulou a bandeira, né, gente? E aí agora ficou tudo meio terra de ninguém de novo. E aí fica todo mundo desconfiado. A gente ainda tá no extremo medo.
E aí qualquer coisinha é motivo para pânico. Por isso que, infelizmente, agora o mais provável é o mercado estopar tanto para cima quanto para baixo. Então, assim, você não precisa ficar no mercado o tempo inteiro. Segunda-feira é um dia que nunca acontece nada. Então, dificilmente vai acontecer. Talvez aconteça porque o oil tem esse guerrilla trade para venda, entendeu? Que pode ser confirmado ou não. Se confirmado, misericórdia. Aí nós vamos para baixo, tá, gente? Porque aí vai ser um movimento muito violento de queda no oil. Não sei o que vai acontecer, mas no gráfico já está aparecendo. Então, a grande questão é que a gente não precisa entrar no mercado e estar lá dentro do mercado o tempo inteiro. Tem que escolher o trade que você vai entrar. Então, a grande regra aqui é você tem que proteger o capital e você tem que limitar as suas perdas. Você não vai pensar em lucro. O lucro, ele vem sozinho. Você vai pensar em limitar as tuas perdas. Você deixou o dinheiro na mesa. Por que está deixando o dinheiro na mesa? E você tem que ficar na paz, gente. Porque quando a gente realmente achar um fundo, você vai ter dinheiro para fazer trade. O problema é você querer ficar fazendo trade que nem louco, que aí não dá. Se você tiver dinheiro quando esse mercado fizer realmente um fundo, você faz muito mais lucro. Já pensou sobre isso? Só que é muito ruim quando o aspecto fundamental ele fala mais alto do que o técnico. Eu particularmente não gosto. Vamos falar um pouquinho sobre o índice de volatilidade e medo. Vamos falar sobre o VIX. Então o VIX tem uma coisa interessante aparecendo. Vocês vejam aqui que ele está num nível super alto. O pessoal está tudo com medo. Mas está tendo ali uma linha de resistência bem nítida traçada. Se o VIX fechar acima dessa linha de resistência, gente, e depois fechar um pouco mais para cima, aí vai ser um Deus nos acuda, porque esse VIX vai lá pro teto. Aí, sinceramente, é para sair do mercado mesmo, sabe? É para ou se você sabe manejar a opção, você tem que fazer collar, né? Porque não tem jeito, o bicho vai pegar e com uma violência muito grande nesse outubro, as ações vão corrigir de uma maneira muito desesperante. E as pessoas vão ter que ter essa ciência que realmente isso aí pode acontecer. Só que eu acho que o VIX não vai fazer nada até aparecer os números do CPI. Então deve ficar uma enrolation total ali, né? Perdão da palavra, que não existe enrolation, mas vai ficar uma enrolação total. E aí, infelizmente, o que a gente pode estar vendo aqui é uma outra bull flag que ela rompa para cima. Essa bandeirinha, massa de bandeira aí que vai romper para cima, né? Mas aí vem a pergunta, e será que depois de toda essa confusão, e quando ali outubro, a terceira semana acabar, será que a gente não acha o fundo de 2022 antes do nosso ralizinho de final do ano? Ó que legal. Então manda mais vir essa queda mesmo aí, que a gente vai comprar tudo bem baratinho. E talvez a compra aí no SP500 seja mesmo nos SPY, né, de 320. Porque o que pega agora são as midterm elections. Tem eleição nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem eleição. Então, toda vez, desde lá da Segunda Guerra Mundial, que tem essas eleições dos midterms, sempre teve rally de alta do final do ano. Sempre, gente, sempre. Tá? Não importa se é republicano ou se é democrata ou presidente, não importa, sempre teve. Não tem por que achar que agora vai ser diferente e entrar num desespero e pânico. Não tem porquê. Então aqui em outubro a gente vê que pode ter rally quedinha, um rallyzinho, ou então pode ter um quedão. E aí lá depois, no final de outubro, que a gente consegue ver realmente o rally do final do ano começando. A grande questão aqui vai ser novembro. Novembro vai ser talvez o melhor mês de todos. Vamos falar aqui sobre o rendimento dos bonds americanos. Vamos falar sobre o S10. Você vê, ele continua numa mega tendência de alta, que é uma coisa bem bearish ainda, né? Tentou dar uma respirada, fez uma pausa, mas agora continua subindo, né? É interessante que a gente tem um sinal de venda aqui no MACD. E o que pode acontecer é dar um sustão, a gente fazer um spike para cima, ali um preço for lá para o alto. E aqui no MACD a gente não consegue fazer uma alta mais alta e aí o negócio cai de vez mesmo. E aí o mercado ele dá uma respirada. Porque existe uma relação inversamente proporcional entre os rendimentos dos bonds. Isso aqui não é os bonds, tá, gente? Isso aqui é o rendimento dos bonds, né? Chama yields. São os 10 anos dos Estados Unidos, né? Então, tem uma relação inversamente proporcional desses 10 anos aqui com tudo, né? Com oil, principalmente com ouro, e o mercado, os índices de modo geral, ainda que não seja imediato. E aí, isso aí vai ser verdade, se os números do CPI vierem bons. Falar um pouquinho também do dólar agora. Em semelhança ao rendimento ali dos bonds dos 10 anos, o dólar também, que está numa mega blaster tendência de alta, fez topo, aí fez uma pausa e agora voltou a subir, né?
Mas olha que interessante, o MACD também deu sinal de venda aqui. Então, talvez se esses números dos CPIs vierem bons aí, ó, umas coisas boas podem acontecer. Só que isso não quer dizer que o dólar ainda não continue subindo, gente. O dólar pode subir. Aí ele faz topo e depois ele cai, que é o mais provável. Imagina que legal se fizer um topo duplo aqui. E ó, o dólar tá tão forte, gente. O negócio é você passar na Propform e ganhar em dólar mesmo, porque a tendência é o DXY bater aqui em 120, 121. Ali que deve ser o topo do DXY. E aí a gente vai ver isso aí provavelmente agora em 2023. Vamos ver aqui como é que tá o ouro. O ouro, nós temos aqui a ETF do GLD, né? Da mesma maneira, a gente vê o ouro em cima e depois ali o SP500 em azul. Então, nos últimos capítulos, semana passada a gente viu um ponto de compra aqui no ouro, que foi bem legal quando o MACD ali deu compra. E se você olhar toda vez que o MACD do diário do ouro dá esses comprões aí, o negócio sobe bem forte mesmo. E a grande pergunta é, será que o ouro realmente vai mudar a tendência de baixa que ele tá? Que ele ainda não ganhou uma tendência de alta, ele continua na tendência de baixa, ou o que vai acontecer? Nós vamos para baixo, né? E aí pode ter uma queda muito significativa no ouro se esse dólar continuar subindo e os 10 anos ali, os rendimentos dos bons continuarem subindo. Por outro lado, pode acontecer um fundo duplo aqui, mas eu sinceramente não acho. Eu acho que o ouro vai ter crash violento. A gente vai ver o Shao lá e ir lá para 1571, que é o meu target agora, né? Então, vamos ver, mas às vezes acontece diferente. Agora, vamos brincar um pouco aqui. Se a gente colocar o ouro dividido pelo SPY aqui, olha que interessante que fica. Isso aqui vai ser interessante para ver se você tem um mercado risk on ou então risk off. Risk on é o mercado de alta, risk off é aquele mercado que está tudo caindo em pânico, desesperado. Acredite se quiser, o ouro está caindo bastante, mas em relação ao SP500, o ouro está dando muito mais rendimento do que o SP500. Por isso que a gente faz essa relação aí do ouro barra SPY para ver, né? E você viu que desde que o MACD ali deu a compra, o ouro foi embora, né? E o SP500 ali ainda está patinando. Então isso aqui indiretamente poderia sugerir que o SP500 ainda está caindo e deve continuar caindo. Agora, se o ouro vai subir ou não, essa é a grande pergunta que o povo quer saber, né? Então, esse indicador aqui é interessante porque quando o MACD dá venda, ele muda a tendência de uma maneira geral mesmo, né? Olha quando o MACD ali deu venda, que interessante que o mercado achou um fundo e o ouro simplesmente teve um crash violento. E é interessante ver o SP500 ali em azulzinho fazendo fundos mais altos, enquanto que o ouro estava fazendo topos mais baixos. Mas a real é que tem que esperar pelos números do CPI, não tem jeito. Vamos falar agora aqui do nosso CPC, aquela razão entre as puts e as calls. Se você não assistiu o primeiro Market News que eu comecei a falar sobre isso, assista, que isso aqui é bem legal. Quem compra put quer que o mundo venha abaixo, que você ganha quando cai. Quem compra call quer que tudo suba infinito, que aí você lucra com as ações subindo. A relação put barra call, ela mostra que as pessoas estão comprando mais put e estão com mais medo. Então, a grande mãe aqui é usar o limiar do 1.10 e o 0,95 e ver ali se essa relação está subindo ou está caindo, tá? Então, se está abaixo de 0,95 e um sinal de compra no MACD, o mercado vem abaixo. E aí ele é confirmado porque a relação put-call continua subindo, né? E para ter um ponto de compra bom, fundo mesmo, aí é o inverso. A gente tem que ter aqui muito alta a relação put-call ali acima de 1.10 e a gente tem que ver um sinal de venda no MACD. E aí vai confirmar que tem um mercadão, um rally muito legal no SP500 que vai começar. E olha o que nós temos aqui, gente. Nós temos um sinal de venda. É mesmo, nós temos um sinal de venda aqui no MACD. Mas aonde que a gente tá? Tá lá embaixo, gente. Aí não adianta, né? Porque tem que estar lá acima de 1.10. Nós estamos aqui em 0.95 na relação put para call. Se a gente realmente está fazendo um fundo nesse mercado, essas duas médias aqui do MACD, elas precisam se afastar, não podem ficar juntinhas, né? E é interessante vocês verem aqui que quando começa, né, um possível mercado de alta, às vezes a gente vê uns candles de baixa, que nem a gente viu aqui, né?
E realmente isso às vezes é comum de achar num fundo. Só que não adianta, a gente tem que esperar os números do CPI, né? E esses números de put call tem que subir bastante. Porque agora esse número que tá aí, ele não é um número bom. Então essa semana aqui não tá ajudando muito os gráficos, né? Porque tem muita mensagem fundamentalista pegando. E aí o gráfico ele fica na pendência desses números importantes que vão aparecer pela semana. E apesar da gente ter um sinal de venda no MACD, a gente precisa ver o SP500 fazendo um fundo agora para confirmar isso daqui, né? Mas como a relação put-call ela não tá boa, aí é pouco provável. Além disso, a HYG e o SP500 ainda não estão fazendo nenhuma divergência que sugira que possa ter um fundo aqui, né? O que tá pegando é que os bonds estão subindo, o dólar tá subindo, os 10 anos estão subindo, os rendimentos dos 10 anos estão subindo, isso é bearish, gente. Então nós temos esses sinais conflitantes, porque aqui na CPC tá sugerindo que nós tenhamos um fundo aqui, apesar de ser só numa cadeia, precisava a relação put-call dar uma melhorada. Os bonds aqui estão caindo, o SP500 está caindo, os yields estão subindo, que é o rendimento lá dos bonds, e o dólar está subindo, isso tudo é bearish. Além da nossa relação aqui do ouro com o SP500 falando que tem mais fraqueza aqui do índice americano. O que pode acontecer é a relação put-call subir ali até para o 1,10, até que o número do CPI venha, né? E aí o MACD voltar da compra, né? Aí ferrou, porque aí o mercado vem abaixo. E aí é aquela chicoteada, né? Que ameaça querer o mercado subir e nós vemos abaixo, né? Mas esse ano isso aí não aconteceu. Toda vez que deu compra, toda vez que deu venda, deu venda. Mas não seria bem isso que a gente estaria vendo agora, né? Então, é diferente. E tudo porque tá esse medo e pânico maluco, porque é por isso que o VIX está subindo. Isso tudo cria um ambiente de volatilidade muito grande. Esse VIX subindo acima de 30, gente, é o caos, é a volatilidade máxima, o mercado ele só fica dirigido por causa de notícia, é muito ruim de operar. Não vai ser um mercado de gráfico que você acha que tem uma coisa ali e vai acontecer, porque não acontece, porque o negócio aí tá operando por causa de notícia. Então tem que tomar muito cuidado. Olha lá onde é que nós estamos. Nós estamos no extremo medo. E se der muito pânico, gente, esse medo extremo ele pode chegar no zero, como aconteceu lá em 2020. Quando o oil chegou a valores negativos, né? O contrato inteiro do oil virou pó, que nem opção. Todos esses indicadores de medo aqui, gente, eles estão um pouquinho menos pior, mas tá muito ruim ainda. Tá tudo mais fraco aqui, ó. A relação aqui put para call também, ela tá neutra, mas ela tá indo para baixo. E sempre que a gente vê a relação put para call, ela cair e depois querer subir, é porque o mercado vem para baixo. Tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas estão comprando mais put, ou seja, elas estão achando que o mundo vem para baixo mesmo. A volatilidade do mercado aqui, o VIX acima de 30, o que é horrível. A gente não sabe se o VIX vai fazer um topo duplo ou se é uma bandeira de alta mesmo e vai romper para cima, né? Tem que aguardar. Então o Fed vai falar desse CPI e dessas projeções dos preços aqui, né? E o que o mercado está esperando? Tá esperando ali 8,2. Mas assim, tem que ver o que era antes e o que vai vir, tá? Essa coisa de o que os experts acham, isso aí não é muito importante, não. Em relação ao Core SPI, eles estão esperando um número muito ruim. Se esse número vier melhor, aí o mercado tem uma chance de dar uma respirada. Só que se esse número vier detonado, gente, aí a gente pode ver o outubro inteiro de queda. E aí vai ser uma choradeira. Lembrando que na quarta-feira ainda tem o PPI antes, que também é um número importante, e o FOMC Minutes, que é aquela decisão lá que os caras do Fed ficam falando. Segunda e terça não tem nada, tá? O mercado ele vai começar a andar na quarta-feira, né, gente? E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Operem aí, limitem o risco, vai dar certo. Vejam o outro Market News, onde eu falei do blackout que acontece agora em outubro, porque ele é real, tá? E ele vai acontecer e fica lá até 28 de outubro. Outubro é mês de crashes passado. Tudo que é crash sempre aconteceu em outubro.
Então, abram os olhos. A gente vai ter uns rallies de alta, mas é um mês ruim, tá? Muito obrigada, Ana Dispensada. Até uma próxima oportunidade.